Olá a todos, é um prazer estar com vocês novamente para adentrarmos ao maravilhoso mundo da anatomia humana e dar continuidade ao nosso sistema linfático, tá certo? Então na última aula paramos aqui, estávamos falando um pouco de linfedema, tá certo? Lembrando que esta aula é uma aula dedicada ao curso de estética para a turma ECN 41, tá certo, meninas? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos dar uma definição do linfedema, né? O que é o linfedema? O linfedema nada mais é do que o acúmulo de líquido no espaço intersticial, geralmente causado por um bloqueio ou por uma defasagem na drenagem do sistema linfático. Então, a falha do sistema linfático pode levar ao acúmulo de líquido, e esse acúmulo de líquido no meio intersticial e na gordura subcutânea é denominado linfoedema. Alguns pacientes, como por exemplo pacientes que fazem a mastectomia radical, geralmente têm aí um comprometimento, né, na drenagem do membro superior acometido. Daí então a gente já espera um linfedema, que pode ser um leve aumento mensurável do próprio membro, né, um inchaço do próprio membro, ou até mesmo um grande linfedema, um linfedema muito grande, deixando esse membro superior até mesmo incapacitado, tá? De tão forte, né, de tão grande que é esse linfedema, tá ok? Então pode variar, tá ok? Muito bem, sistema linfático. Então aí a gente continua vendo aí os exemplos de linfedema, de membro inferior e um linfedema de mama, também causado aqui nesse linfedema a gente tem também aí uma infecção, tá ok? Deixando o linfedema de lado, que a gente falou um pouquinho disso na aula passada, vamos falar um pouquinho da linfa. O que é a linfa? Então a linfa, gente, nada muito simples. A linfa nada mais é do que o conteúdo líquido que está dentro dos vasos e capilares linfáticos. Então tudo que estiver dentro do sistema linfático, dentro dos condutores linfáticos, nós chamaremos de linfa. E esse conteúdo que está lá dentro é derivado do líquido intersticial, tá certo? Então o líquido intersticial dentro do sistema linfático, dos vasos e capilares, é chamado então de linfa, tá certo? Ela pode ter aí no corpo humano uma distribuição, uma coloração um pouquinho diferente, tá certo? Ela é meio transparente, amarelada, perto das alças intestinais. A linfa que sai ali da região do intestino tem um alto teor de gordura, então ela pode se encontrar leitosa, então ela tem um aspecto também esbranquiçado. Mas é linfa, até o líquido que está no meio intersticial. A composição da linfa é semelhante com a do plasma, aquela parte do sangue. Então você tem muita água aí na composição da linfa. Então isso é a linfa. Vocês têm que entender que a linfa está dentro do sistema linfático. Tá? E ela é derivada do líquido intersticial. Isso que tem que ficar na cabeça de vocês. Tá ok? E agora a gente vai estudar os órgãos linfóides. Professor, o que são os órgãos linfóides? São aqueles órgãos que fazem parte do sistema linfático. E muitos deles aí vão desempenhar papéis importantes no sistema linfático. E o primeiro deles, e não menos importante, que iremos falar na aula de hoje, é o linfonodo. Professor, o linfonodo é realmente importante para o sistema linfático? Sim, e muito. A gente vai entender o porquê. O que são eles? São órgãos do tamanho e formato de um grão de feijão que ficam localizados interpostos, ou seja, no trajeto do vaso linfático. Então você tem um vaso linfático, no trajeto deste vaso linfático a gente tem ali esses órgãos do tamanho e formato de grão de feijão que ficam ali no trajeto desses vasos. Para que serve o linfonodo, professor? O linfonodo, gravem, anotem, ele serve para filtrar a linfa. Então todos aqueles resíduos, toxinas, metabólicos celulares, até mesmo partes de bactérias, de vírus, que adentram o sistema linfático, porque eles não entram na corrente sanguínea, né, no sistema venoso, as veias não conseguem, elas têm uma permeabilidade menor. Então tudo isso entra dentro do sistema linfático. O sistema linfático vai jogar toda a linfa na base do pescoço, mas para essa linfa chegar até a base do pescoço, no encontro da subclávia com a jugular, onde vão entrar o ducto torácico e o ducto linfático direito, jogando a linfa na corrente sanguínea,
essa linfa ela tem que chegar limpa, purificada. E esses órgãos que vão filtrar a linfa no trajeto dela até a altura do pescoço são os linfonodos. Então eles servem para isso. Eles servem para filtrar a linfa e produzir linfócitos T, que são células de defesa. Então esse pequeno tecido linfático ele está ali para filtrar a linfa e produzir células de defesa, tá certo? Para ter uma resposta aí, imunológica caso necessário. O linfonodo, quando você tem uma infecção e o linfonodo percebe isso, ele aumenta de tamanho para fabricar mais linfócitos e pode ficar dolorido. Então, quando ele fica dolorido e inchado, ele pode aumentar até 3 vezes o seu tamanho. Ele é conhecido também popularmente chamado de íngua. Então, a íngua, nesses carocinhos que encontramos muitas vezes nas axilas e na virilha, eles são chamados de... Eles, na verdade, são os linfonodos edemaciados, que são chamados popularmente de íngua, tá certo? E o número, professor, de linfonodos no corpo humano? A gente tem aproximadamente 450 linfonodos espalhados pelo corpo. Então, até a linfa chegar lá na base do pescoço, ela é realmente bem filtrada, porque a gente tem bastante linfonodo espalhado no nosso corpo todo. Porém, eles são espalhados, mas eles ficam em grupinhos. Esses grupinhos de linfonodos têm regiões onde eles ficam, tá certo? A gente vai ver mais no final da aula. Mas essas regiões são chamadas de agrupamentos linfonodulares. E os agrupamentos linfonodulares são, na verdade, aí, os linfonodos todos juntinhos, todos ali bem... vocês vão dar uma olhada, eles bem agrupadinhos, tá ok? Muito bem. E essas localizações desses agrupamentos, elas são constantes, sempre vão ser nos mesmos lugares. E aí a gente vai esclarecer isso para vocês, tá certo? Muito bom. Então esse é o linfonodo. Ó. Então você tem a linfa chegando aqui e aqui você tem a linfa saindo. Quando a linfa chega aqui, ela é filtrada, purificada e vai para o outro. Professor, e se passar algum, por exemplo, pedaço de bactéria? Não tem problema, no outro linfonodo. Você tem 450, o outro linfonodo vai dar conta aí de eliminar o corpo estranho, o patógeno, tá certo? Muito bem. O próximo órgão linfóide que vamos falar é o timo. Olha só que interessante, o timo, quando a gente é mais novo, quando a gente é recém-nascido, o timo ele ocupa uma parte muito grande da cavidade torácica. Só que no decorrer da nossa evolução, né, conforme a gente vai crescendo, o que acontece? Esse timo ele vai diminuir no tamanho, ele vai até ficar uma pequena massa vestigial. E para que serve o timo? O timo ele serve para maturar algumas células de defesa, então ele serve para maturação, ele vai agir na resposta imunológica também do nosso corpo. Se a gente pegar o começo da aula, eu falei para vocês, o sistema linfático ele tem duas vertentes, uma é a drenagem do líquido intersticial e a outra é a resposta imunológica, a defesa do nosso organismo, e o timo age dessa forma. Ele vai maturar algumas células e ele vai fazer, principalmente eu quero que vocês gravem a última frase aqui, ó, né, que está colocada aqui no slide. Ele vai fazer a diferenciação do linfócito T. Então isso é muito importante para a gente dar uma resposta imunológica para o nosso organismo, tá certo? Olha o timo ali, então a gente tem aqui os pulmões, tem o coração aqui, e em cima do coração, essa pequena massa aqui, é o timo. E ele vai fazer a diferenciação do linfócito T, tá ok? T de timo. Muito bem. Próximo órgão linfóide que vamos falar é o baço, tá certo? O baço, olha só que interessante, o baço é um órgão linfóide e nele mesmo a gente não tem aí circulação linfática, mas ele é muito importante e a gente vai ver a importância dele agora. Bom, ele está situado abaixo da cúpula esquerda, do músculo diafragma, atrás do estômago. Ele é um órgão muito sensível e ele é muito irrigado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no baço, ó. Ele é muito irrigado, olha só quantas artérias chegam ali. E essas artérias que chegam no baço, a artéria que chega e a veia que sai, nós chamamos ela respectivamente de artéria e veia esplênica. Então, artéria esplênica e veia esplênica. Por que esplênica? Esplênica vem de baço, tá certo? Assim como hepático do fígado e gástrico do estômago. Então, o baço é conhecido aí como esplênico, tá certo? E ele é um órgão muito frágil, então qualquer
né, trauma no baço, ele pode se romper. Rompendo o baço, você pode ter aí uma hemorragia muito grande no indivíduo, tá certo? A gente já vai falar disso. E qual que é a grande função do baço? A grande função do baço é fazer a hemocaterese, anotem aí, hemocaterese. Ele é um órgão hemocaterético. Professor, o que isso significa? Significa que ele é um órgão destruidor de células do sangue, principalmente das hemácias. Como assim? As hemácias, elas duram aí 120 dias no nosso corpo e elas ficam circulando. A partir desse tempo, desse período, elas vão morrer e elas ficam circulando. Então essas hemácias que estão já para morrer ou que já morreram, o baço ele vai eliminar, ele retira da circulação estas hemácias. Então a gente chama isso de hemocaterese. Então ele é o órgão hemocaterético. Professor, e se a pessoa retira o baço, por exemplo, num trauma, você falou que pode acontecer, e a pessoa retira em uma cirurgia o baço, que é bem comum. Quem que vai fazer a hemocaterese? Quem vai realizar a hemocaterese a partir daí é o nosso fígado. Então o fígado vai fazer a função da hemocaterese, quando o baço não está mais no corpo. Tudo bem? Então essa é a importância do baço. O baço é importante porque ele é um órgão hemocaterético. Ele retira do sangue as células, as hemácias que já completaram o seu ciclo de vida. Essa é a importância do baço. Tudo bem? E fora o baço nós temos as tonsilas. Professor, esse é um outro órgão linfóide, as tonsilas. Vamos só dar uma aqui as tonsilas, tá certo? As tonsilas, que são aquelas ali, elas são órgãos que vão estar na entrada das regiões respiratória e digestória. Você tem um anel ali de um conjunto de tecido linfático que vão fazer o que? A diferenciação também de células e produção de células de defesa. Por quê? Porque a entrada do sistema respiratório e a entrada do sistema digestório são portas de entrada do meio externo para o meio interno. Então o organismo fez o quê? Colocou aglomerados de tecidos linfáticos ali para a gente poder aí, ter uma defesa do nosso organismo, tá? Nessas regiões. E nós chamamos isso de tonsilas. As tonsilas nós temos a tonsila faríngea, a tonsila palatina, a tonsila lingual, tá certo? E uma coisa bem importante, a tonsila palatina, nós conhecemos ela popularmente como amígdalas. Então, as amígdalas nada mais são do que um aglomerado de tecido linfático produzindo células de defesa para a entrada do sistema digestório, tá certo? Então, as amígdalas são conhecidas agora para nós como tonsilas palatinas, tá ok? Muito bem. Elas servem para a produção de células de defesa para proteger o nosso organismo. Aqui um textinho, lá na primeira aula eu falei da biodinâmica da circulação linfática, então um textinho aí para a gente recapitular, vocês vão olhar isso aí no material de vocês. E aqui é muito importante essa parte, porque pois logo depois da biodinâmica da circulação linfática. A biodinâmica da circulação linfática é quais os fatores que fazem a linfa circular. Então a gente já viu anteriormente, né? Contração das paredes lá dos vasos linfáticos, né? O grande número de válvulas, com pulsação das artérias e contração muscular. São os 4 fatores que falamos na aula passada. Só que a linfa ela tem um caminho a seguir. Então você não pode seguir um outro caminho. Ela tem que seguir aquele caminho que é destinado a ela, porque ela não pode voltar, ela só vai para frente. Daí a importância principalmente da esteticista conhecer aí os locais para onde a linfa vai, para na hora de fazer a drenagem linfática seguir o fluxo natural da linfa e não o contrário, porque se ela fizer o contrário, ela vai atrapalhar o fluxo normal. Então ela não tem que atrapalhar, ela tem que ajudar o fluxo normal da linfa. Ajudando o fluxo normal da linfa, nós temos aí os procedimentos de massagem chamados de drenagem linfática, tá certo? Então vamos lá. Então esse mapinha vai para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se a gente pegar essa vista aqui, ó, vai ver na região posterior, toda a linfa posterior de coxa, ela vai primeiro para anterior. E depois de anterior, ela vai subir para essa região, chamada de região inguinal, onde vão estar alguns agrupamentos linfonodulares ali,
né? E daqui, da parte inferior do abdômen, também vai para a região inguinal. Então não tem como você fazer uma drenagem linfática na região infraumbilical jogando para cima a linfa, porque o caminho dela não é esse. Da região infraumbilical você tem que jogar para a região da virilha a linfa. E da região aqui do tórax você tem que jogar primeiro para a axila, para depois ela ir para o pescoço. Não adianta você querer fazer um caminho jogando a linfa diretamente ao pescoço. Você tem que respeitar este caminho onde estão as flechinhas aqui, tá certo? É claro que essa parte vocês vão ter a parte teórica, a parte prática e aprender isso tudo aqui, mas tem que respeitar esse caminho. Então, no decorrer das aulas de drenagem linfática, vocês devem respeitar aí o trajeto natural da linfa, tá? Senão você vai estar, em vez de ajudar, vai estar atrapalhando o sistema linfático a trabalhar normalmente. E agora os principais agrupamentos linfonodulares, tá certo? Os principais agrupamentos linfonodulares são, então se a gente pegar aqui algumas regiões, eu vou falar brevemente, então a gente tem a região occipital, onde você tem o agrupamento linfonodular occipital, você tem aqui na região cervical, você tem dois pontos de agrupamento linfonodulares, o agrupamento linfonodular cervical superior, deixa você dividir em dois, superior, superficial e profundo. Depois nós temos o agrupamento linfonodular cervical inferior, aí temos o profundo e superficial também. E nós temos os agrupamentos aí linfonodulares nas axilas, tá bom? Também profundos e superficiais. Quando eu digo profundos e superficiais, imagine o seguinte, tem linfonodos que estão mais próximos da superfície, é um grupinho, e um grupinho que está mais profundo. Então, os agrupamentos linfonodulares axilares, profundos e superficiais, tá certo? E nós temos os linfonodos cubitais, que são as articulações do cotovelo, tá bom? E se a gente for descer, nessa região da virilha, nós temos os linfonodos inguinais, profundos e superficiais. Atrás do joelho nós temos a região de fossa poplítea, é isso mesmo, o nome da região posterior do joelho chama-se fossa poplítea. E lá estão os linfonodos poplíteos, atrás do joelho. E nos ossinhos, os maléolos, que são os ossinhos do tornozelo, que se você fizer a palpação, você vai ver um ossinho de um lado e um ossinho do outro. Ao redor ali dos maléolos, nós temos os linfonodos maleolares. Zuzublu, isso tem aqui também a apostila para vocês, na aula, perdão, fica aí para vocês. No material de vocês vai ter esses agrupamentos linfonodulares e nas aulas práticas vocês terão também esse material. Tá certo? Espero ter esclarecido um pouquinho aí dos órgãos linfóides. Faltou um para falar, a medula óssea, professor. Tudo bem, a medula óssea também é um órgão linfóide e a principal função dela também é produzir células de defesa, como a gente viu em alguns outros órgãos linfóides também. Tá certo? Então espero ter esclarecido aí uma parte de sistema linfático. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos. Beijo, tchau, tchau.